Bom, vamos estudar agora então mais uma parte da fisiologia renal, especialmente a fisiologia endócrina dos rins, onde nessa aula nós vamos tratar a respeito do hormônio eritropoetina. Bom, a eritropoetina é um hormônio glicoproteico que induz a produção de eritrócitos, a produção das hemácias, dos glóbulos vermelhos. Esse processo é chamado de eritropoese. O gene da eritropoetina está localizado no cromossomo 7 e codifica uma cadeia polipeptídica de 193 aminoácidos. Estes ainda são clivados, resultando no hormônio em sua forma original, sendo este constituído por 165 aminoácidos. No período fetal, a eritropoetina é sintetizada especialmente no fígado, nos hepatócitos. Já no adulto, 90% deste hormônio é sintetizado pelas células intersticiais renais. Não há ainda um consenso a respeito de qual célula é o principal sintetizador da eritropoetina, mas entre os principais candidatos estão os fibroblastos, as células mesangiais e os perícitos. O estímulo para a síntese de eritropoetina é a diminuição na concentração ou na pressão parcial de oxigênio. Por isso, os rins são também conhecidos como sensores de oxigênio. Vamos entender melhor. Bom, fisiologicamente, as concentrações ou pressões de oxigênio são mantidas em uma estreita faixa suficiente para a realização dos processos celulares normais, sendo esta faixa de pressão ou concentração de oxigênio chamada de normoxia. A hiperoxia ocorre quando as células estão expostas a um excesso de oxigênio, o que pode ser tóxico e causar dano oxidativo. Esse excesso é chamado de hiperoxia. Já a hipoxia é uma condição em que as células do corpo não recebem um suprimento suficiente de oxigênio, levando a um comprometimento funcional da célula que, se não restabelecido, provoca a morte celular. E a hipoxia é, assim, o principal estímulo para a síntese de eritropoetina no interstício renal, ou também chamado de hipoxia tissular. Bom, em condições normais, a medula renal já é sujeita a baixas pressões de oxigênio. Isso se deve ao princípio da contracorrente, que também influencia a concentração de oxigênio. Desse modo, a pressão parcial de oxigênio em regiões próximas à papila renal podem alcançar até menos de 10 milímetros de mercúrio.
o que é muito baixo. Vamos fazer um corte transversal agora nos vasos retos para nós observarmos de um outro ângulo. Temos então o endotélio dos vasos retos, em seu interior os eritrócitos, os glóbulos vermelhos, né? Envolvendo o endotélio, nós temos o perícito e um pouco mais afastado, já no interstício, os fibroblastos. Desse modo, em condições normais, o oxigênio dos eritrócitos se difunde para as células intersticiais, para os perícitos e para os fibroblastos. Se o aporte de oxigênio para os rins, que já é baixo, fica prejudicado ainda mais, determinadas moléculas, chamadas de fatores de transcrição induzível por hipoxia, os HIF, também chamados de sensores intracelulares de oxigênio, passam a ser estimulados, o que leva à síntese e liberação de eritropoetina na circulação. Bom, vamos entender melhor qual o papel dos fatores de transcrição induzível por hipoxia. Bom, em condições de normoxia, essas moléculas possuem uma meia-vida muito curta. E isso se deve porque nessas condições o oxigênio estimula a hidroxilação dessas moléculas por prolil-hidroxilases dependentes de oxigênio. Desse modo, então, o fator de transcrição induzível por hipoxia é hidroxilado, o que inativa a sua função. Essa inativação leva à formação de um complexo com o fator Van Hippel-Lindau, que é um gene de supressão tumoral, ou seja, inibe o processo proliferativo. Por sua vez, esse complexo se liga à ubictina, ou seja, essa molécula é marcada para uma degradação protessomal. Já em condições de suprimento de oxigênio reduzido, a hipoxia, o processo de degradação dos fatores de transcrição induzível por hipoxia não ocorre. Desse modo, há então um acúmulo dessas moléculas no citosol, sendo estas fosforiladas pelas proteínas quinases ativadas por mitógeno. Quando fosforiladas, os fatores de transcrição induzível por mitógeno, ou melhor, induzível por hipoxia, se translocam para o núcleo, formando dímeros com moléculas do tipo beta. Esse complexo, então, se liga aos elementos de resposta à hipoxia, promovendo a transcrição gênica de eritropoetina.
Esta então é liberada na circulação, onde interage com seus receptores, que é um membro da família dos receptores de citocina do tipo 1. Esses receptores são monômeros com domínios extra e intracelulares, sendo os domínios intracelulares com função enzimática. Desse modo, a interação da eritropoetina com seus receptores induz a formação de dímeros ou homodímeros, uma vez que a fusão de dois de dois monômeros. Essa dimerização dos monômeros leva então à ativação da proteína Janus quinase do tipo 2, que então fosforila a proteína transdutora de sinal e ativadora de transcrição, a STAT, que se dimerizam e se translocam para o núcleo, codificando moléculas de sobrevivência, diferenciação e proliferação celular. A eritropoetina atua então nas células eritroides da medula óssea vermelha, do crânio, da extremidade proximal dos ossos longos, como por exemplo o húmero e o fêmur. Atua também na medula óssea do externo, das vértebras e do osso ilíaco, sendo estes os principais tecidos hematopoéticos. Se nós observarmos por meio de um corte transversal, é possível observar as células eritroides na medula óssea vermelha. Essas células, então, expressam receptores de eritropoetina. Desse modo, quando estimuladas, elas se diferenciam em pró-eritroblastos, eritroblasto basofílico, o que é provocado pelo grande número de poliribossomos que sintetizam a hemoglobina. Com a diminuição desses poliribossomos e o aumento de hemoglobina, essas células passam a ser chamadas de eritroblastos policromatofílicos. Com o aumento da basofilia e diminuição do tamanho e do volume do núcleo, esses eritroblastos passam a ser chamados de eritroblastos ortocromatofílicos. Nessa etapa ocorre a enucleação, ou seja, a ejeção do núcleo, que será degradado, digerido por macrófagos, e essa célula agora anucleada passa a ser chamada de reticulócito, que constitui aproximadamente 1% das células do sangue, das células vermelhas do sangue. E posteriormente, esses reticulócitos amadurecem em eritrócitos, ou seja, as hemácias. Todo esse processo até a formação do eritrócito maduro leva aproximadamente uma semana. E o eritrócito maduro
possui uma vida de aproximadamente 100 a 120 dias. Ou seja, a finalidade da eritropoetina é aumentar o número de eritrócitos, o número de hemácias, buscando dessa forma fornecer ao corpo uma maior quantidade de transportadores de oxigênio, de carreadores de oxigênio, o que, por sua vez, pode aumentar a viscosidade do sangue. Do mesmo modo, doenças renais crônicas podem apresentar uma capacidade de síntese de eritropoetina reduzida, provocando assim quadros de anemia. Essa aula foi elaborada pelas seguintes referências.